Olá, bom dia a todos. Está começando mais um webinar do Fórum de Reportagem do ICFJ e da IJNet. CFJ, o International Center for Journalists, ou Centro Internacional para Jornalistas, e o IJNet, a Rede Internacional de Jornalistas, o braço do ICFJ, para conteúdo e disseminação de conhecimento sobre jornalismo, sobre as nossas práticas e também debates sobre a profissão. Hoje, neste 10 de dezembro, a gente vai trazer um assunto muito pertinente, embora não seja exatamente, né, como eu posso dizer, atual, mas os fatos também se imporam e trouxeram uma atualidade a essa questão, que é a ditadura no Brasil. É muito curioso, a gente falava agora um pouco antes, eu e o Christian, nosso convidado, já aproveitando, o apresentarei em breve, a gente conversava agora um pouco antes, como é curioso que certas configurações do jornalismo, né, e das notícias coincidiram aí nas semanas retrasadas, e tanto na questão do lançamento do filme, Ainda Estou Aqui, como na questão dos postos, né, dos postos não, a gente pode tirar a palavra supostos, dos planos para um golpe dos militares aqui no Brasil em 2022. E eles coincidiram também, né, nesse amplo cenário, no lançamento pela Mangue Jornalismo de um livro que cobre a ditadura militar, mais especificamente em Sergipe. E quando eu estava preparando a descrição do nosso evento, eu usei o termo jornalismo local. E eu sempre tenho uma reflexão, né, com esse termo, porque jornalismo local se aplica para um veículo independente Sergipe, não para a Folha de São Paulo, que tem São Paulo em seu nome. E eu acho que no fim local é sempre, não é um pequeno ou grande estado, pequena ou grande cidade, muita ou pouca gente, mas sim quando a gente se associa a esse aspecto, digamos, geográfico, seja de cidade, seja de região, seja de estado, enfim. Bom, e hoje o convidado é o Christian Góes, que é editor-chefe da Mangue Jornalismo e foi organizador de um livro sobre a ditadura militar em Sergipe. Ele é o nosso convidado e a gente convidou ele aqui um pouquinho para falar sobre como foi o processo de apuração, de pesquisa do livro, que começou há um ano atrás, e se as pessoas, né, se outros jornalistas, se outros veículos conseguem, como fazer isso, né, replicar a metodologia usada por eles, caso queiram fazer, né, em outros contextos desse tipo de pesquisa. Então, Christian, bom dia, muito obrigado pelo aceite, por estar aqui conosco. Tudo bem com você? Opa, Daniel, bom dia a todo mundo, tudo jóia, tudo bacana. Bacana. Bom, pessoal, antes de mais nada, estou aqui. O livro foi lançado semana passada, Sérgio Christian. Dia Sexta-feira, 6. sexta-feira, dia 6. Isso, o livro Memórias e Resistências na Ditadura, certo? Exatamente. Bacana. Ou melhor, desculpa, esse era o nome do debate, do livro Borracha na Cabeça, o Borracha golpe na e a cabeça. ditadura militar em Sergipe. Isso. Estou compartilhando aqui no chat para quem quiser. Inclusive, o chat está aberto, tá, pessoal? Se quiserem mandar perguntas, dúvidas, fiquem à vontade aqui. Para quem quiser ver, quem quiser comprar. E perguntas, né, dúvidas ao Christian, pode mandar por aqui. Como eu estava fazendo falando na nossa breve introdução, o livro, né, a pesquisa começou anos antes, um ano antes, em setembro do ano passado, segundo o Christian me disse. E, Christian, queria que você me contasse um pouquinho mais, você já me contou, mas agora, né, aberto a todos, por que, como em setembro você, sozinho, você e outros jornalistas também, quem esteve envolvido nesse processo, por favor, por que vocês decidiram fazer um livro sobre a ditadura militar? Qual que foi o gancho? Foram os 20 anos dela e como vocês decidiram fazer essa pesquisa, por favor? E aí a gente vai se aprofundando nos temas. Tranquilo. Veja, existem várias camadas nesse projeto e produto, né, que se confirmou no livro Borracha na Cabeça, o golpe da ditadura militar em Sergipe. Uma dessas camadas tem uma relação pessoal. Eu fiz doutorado em comunicação, né, na Universidade Federal de Minas Gerais,
e eu trabalhei na minha tese sobre o jornalismo e a construção dos invisíveis. O jornalismo é esse lugar do ver, do mostrar, do dizer. E eu fui estudar o jornalismo sobre uma outra ótica, como o jornalismo faz não ver, faz não mostrar, faz não dizer, né? E aí resultou um outro livro, né, que é o jornalismo e a experiência do invisível. Então, isso sempre como jornalista, sempre me atraiu, essas questões de invisibilidade pelo jornalismo, né? Quando a gente está na Mangue, constituiu a Mangue, um dos aspectos da Mangue na conjuntura local era exatamente buscar questões que não são ditas, não são mostradas, não são reveladas pela imprensa local, por uma série de fatores, desde as limitações pessoais até as suas relações com os donos do poder aqui, com as relações patrimonialistas, etc. e tal, locais, né? Mas a MANC, então, chega nesse lugar para propor ver de outra forma, mostrar outros ângulos e sempre de forma muito crítica. Então, nesse processo, a gente já tinha imaginado, e a MANG só tem 1 ano e meio, né? Nós iniciamos as nossas atividades em abril de 2023, e a gente tinha um projeto que em 2024 a gente ia fazer alguma coisa sobre os 60 anos do golpe militar. E uma pergunta entre nós surgiu, disse, bom, tudo bem, a gente conhece a história um pouco do golpe, etc. e tal, a ditadura, mas fica muito no circuito ali Rio, São Paulo, né, Brasília, etc. e tal. E aí a gente resolveu fazer uma coisa, essa pergunta. Bom, e em Sergipe? O que que a gente sabe o que tem da ditadura em Sergipe? Então, já estou aqui indicando esse modo de a gente entrar nessas discussões. E aí a gente conseguiu pensar onde fazer. A gente tinha, Daniel, algumas pessoas ainda vivas, alguns historiadores, pessoas vivas que foram presos, políticos à época, ainda vivos, tal. E a gente começou a fazer um levantamento e reunir uma série de elementos que a gente pudesse fazer uma reportagem sobre a ditadura em Sergipe. E nesse processo, a gente percebeu na Mangue que existia um certo mito local de que não, o Sergipe não teve ditadura. A ditadura foi realmente em Brasília, com alguns casos em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, tal, mas em Sergipe não teve. Isso nos incomodou e, aliás, além de incomodar, foi um estímulo para que a gente avançasse na pesquisa, né? E nesse processo de pesquisa, a gente descobriu um documento, que é um relatório final da Comissão Estadual da Verdade, uma comissão do governo do Estado, que trabalhou com muitas dificuldades locais para produzir, escutando gente, fazendo pesquisas, etc. e tal. Mas, ao fim, apesar das dificuldades dessa Comissão Estadual da Verdade, apesar de todas as dificuldades, eles produziram um relatório de mais ou menos 500 e tantas páginas que dava a ver essa coisa que estava escondida, invisibilizada, ocultada, que era a ditadura em Sergipe. É exatamente isso que a gente estava buscando. Então, a gente teve acesso ao relatório final, e foi ler, foi estudar. E vimos a possibilidade, então, de publicar aquilo, visto que no relatório final há umas recomendações, e uma das recomendações da Comissão Estadual da Verdade era a publicação do relatório. Só que este relatório não foi publicado, não foi divulgado. Pronto, foi a chave para a Mangue Jornalismo buscar publicar, não o relatório, mas a gente foi ler e foi editando o relatório, foi lendo e
traduzindo algumas coisas, fazendo uma garimpagem melhor jornalisticamente para tentar. O relatório tem uma linguagem, estava uma linguagem muito de relatório, e a gente precisava transformar aquilo em reportagem. E o desafio foi, toda semana, então, a gente publicava uma parte desse relatório. Esse relatório foi importantíssimo porque nós acolhemos, inclusive, o período que eles utilizaram. A gente fala da ditadura, do golpe de 64, da ditadura em Sergipe, mas o relatório traz elementos anteriores. Então, a gente também fez esse percurso proposto lá pelo relatório. Então, o primeiro caso que a gente traz no livro A Borracha na Cabeça é de o assassinato de um operário negro ligado ao Partido Comunista Brasileiro, que se chama Anísio Dário, que foi assassinado pela Polícia Militar numa manifestação em 1947. Então, é um relato histórico muito interessante, com bastante detalhes, que vai de 47 a 1986, 87. Então, um relato muito interessante, histórias muito duras, difíceis, e que então a gente publicou semanalmente alguma coisa desse relatório, só que tem um detalhe, e aí é importante dizer. A gente não apenas editou e traduziu um pouco o relatório. A cada semana a gente ia verificando as informações que estavam ali no relatório para confirmar com pessoas, se as pessoas ainda vivas, claro, outros documentos, claro, e uma série de elementos para conformar e configurar aquilo que a gente estava divulgando. Então, o livro Borracha na Cabeça não é o relatório resumido, não é isso. O livro Borracha na Cabeça, grande parte dele vem do relatório, mas tem uma série de outras apurações, entrevistas, outras conversas, outras imagens e fotos. E para a cereja do bolo, a gente convidou mais 5 pessoas, 5 profissionais, geralmente pesquisadores da universidade, para a gente identificou alguns, vamos dizer, buracos nesse relatório final. Algumas histórias no interior do estado que não foram tão ditas, o movimento estudantil, a participação do poeta Mário Jorge, que foi muito importante, mas ele é visto apenas como poeta e não como militante político. Ou seja, a gente juntou ao próprio relatório e às nossas apurações outros 5 outros textos mais densos, etc. e tal, exclusivos, e a gente juntou tudo para fazer o livro Borracha na Cabeça. A gente começou em setembro do ano passado essas publicações, terminou em fevereiro. Já para o final das publicações, a gente já imaginava reunir todo esse material e publicar um livro. Seria uma forma de incidência pública do jornalismo na realidade local, política, porque traz elementos da política hoje, ainda pessoas que estão ainda vivas e atuantes na política participaram efetivamente desse processo do golpe da ditadura em Sergipe. É uma incidência histórica, por quê? Porque esse é um elemento que estava escondido. Então, Uhum. Daniel e demais, esse documento, Borracha na Cabeça, é um documento de revelação, de memórias reveladas mesmo, e que tem tido uma repercussão muito positiva nesse sentido de trazer à tona coisa que estava escondida, guardada, que ninguém poderia Uhum. saber, né? Christian, E tem, posso só, tá, e tem um posso outro só... aspecto, só para finalizar, tem um aspecto da própria sustentabilidade da mangue, né? Uhum. Você falou escondido, e quando eu fiquei sabendo do livro de vocês, eu vi, né, vocês dizem lá na matéria da Mangue, da onde veio, da Comissão da Verdade. Eu fui, bom, deixa eu ver as outras, né, comissões da verdade, lá no gov.br/memórias reveladas.
você tem uma página inicial com diversas comissões que aí abre para outra página, né? A Comissão Nacional da Verdade, as estaduais, a camponesa. E quando você clica para até, né, mostrar como está escondido, quando você clica na parte estaduais, eu vou mandar aqui no chat para o pessoal, quem quiser ver, não consta Sergipe. E isso é muito curioso, porque só mostra como está escondido. E aí eu queria saber como vocês encontraram ela. Foram falando com secretarias locais, câmaras locais, como é que foi? Ela foi revelada para nós por um ex-preso político. Ah, tá. A gente procurou ver sobre o golpe de 64 e tal, e o nome dele é Marcelo Bonfim. Ele foi preso várias vezes, teve a borracha na cabeça colocada, foi torturado, e ele foi daquelas pessoas que acompanhou, não participou, mas acompanhou de perto da Comissão Estadual da Verdade, cobrando, exigindo, etc. e tal. Quando a gente pensou em fazer um material sobre a ditadura, procuramos o Marcelo disse, opa, tem um relatório final da Comissão Estadual da Verdade, que não foi publicado, que não foi divulgado, mas eu consegui imprimir aqui as quase 600, 500 e tantas páginas desse relatório. E aí nós conseguimos chegar aos autores desse relatório final, que nos encaminharam a um PDF desse relatório. E aí é isso mesmo. Só um detalhe que vale como isso acontece. A Comissão Estadual da Verdade em Sergipe, ela foi criada depois de uma pressão social muito grande. A deputada Ana Lúcia, à época, na Assembleia, esse militante, Marcelo Bonfim, porque o governo do Estado não queria criar a Comissão Estadual da Verdade. Não queria. Resistiu até o limite, mas foi criada. A Comissão Estadual, a Comissão Nacional da Verdade acabou e a Comissão Estadual da Verdade em Sergipe ainda nem sequer tinha sido criada. Bom, ela foi criada, fez o trabalho dentro das possibilidades dela e, como a gente sabe, foi a última comissão a ser criada e não teve o seu relatório publicado. Então, isso foi o nossa chave de leitura e de ação para que a gente empreendesse aí nesse sentido de produzir o livro, não sei se eu já mostrei, né? O livro Borracha na Cabeça, o Golpe e a Ditadura Militar. São quase 300 páginas e tem sido uma recepção muito boa localmente e fora daqui também. Legal. A Marina Souza aqui pergunta se o relatório não foi publicado por pressões políticas. Sim, não foi publicado por pressões políticas. Isso é muito claro. Os membros da comissão falam nisso. Inclusive, já adianto aqui que tem um procedimento de investigação no Ministério Público Federal, na Procuradoria dos Direitos do Cidadão, que é exatamente que deve render provavelmente uma ação civil pública contra o governo do Estado pelo não acolhimento e a não implementação das 20 recomendações do relatório estadual da Comissão da Verdade. Uma dessas recomendações das 20 era exatamente a diagramação, publicação, impressão e distribuição do relatório nas escolas, nas bibliotecas, etc. E tal. Então, mas isso não foi, de fato, realizado por pressões políticas mesmo estaduais. Uhum. Sei que talvez fuja um pouco da alçada aí da pesquisa da Mangue, mas você sabe se esse tipo de situação se repetiu em outros estados? Não sei, de fato não sei. A gente ficou muito focado aqui, nesse relatório da Comissão Estadual da Verdade. Sei que, por exemplo, já posso dizer, uns colegas jornalistas do Ceará, diante do livro Borracha na Cabeça, que traz a história da ditadura militar não contada, não vista, não dita aqui em Sergipe, também estão se mobilizando
para que localmente eles produzam, né? Porque, curiosamente, o colega Esdras estava falando que no Ceará também há assim, há lampejos muito vazios, longínquos de que alguém foi preso, foi torturado, mas não tem um documento nesse tamanho. Uhum. É curioso, e eu imagino, né, não é apuração aqui, é só uma especulação, eu imagino que esteja repetido em outros locais, porque como no segundo link que eu enviei aqui, dá para perceber a ausência de vários estados, entre os quais o Ceará. Então talvez tenha sido até uma prática comum, não comum, mas recorrente em alguns locais, de não fazer a publicação, a publicização dos relatórios. E diante dessas lacunas, né, é sempre importante, relevante que outros atores, entidades, né, não só do jornalismo, mas da sociedade civil, se empenhem em trazer isso a público. Eu queria saber agora da parte da apuração, Christian, se depois, né, você estava comentando que pegaram documentos, fotos, vocês chegaram a falar não só com os autores do relatório, mas com os depoentes, e como é que foi essa experiência? Sim, 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 com certeza. Duas pessoas foram fundamentais, a professora da Universidade Federal de Sergipe, Departamento de Direito, Andréa de Pieri, que foi uma das coordenadoras da comissão e que não foi a presidente, mas uma espécie de secretária que se esforçou muito nesse trabalho, e o professor também, historiador, Gilson Mato Reis, que também, inclusive, os dois assinam o relatório final da Comissão da Verdade e fazem a apresentação do livro Borracha na Cabeça. Né? Então, a gente conversou com eles, tirei uma série de dúvidas, e aqui eu acho que, para não esquecer, isso é importantíssimo. Eles me alertaram, e no lançamento também eu já fiz esse alerta, que não é um alerta só, é um convite. O relatório estadual da Comissão da Verdade, apesar de ter mais de 500 páginas e muitos depoimentos, a gente escutou. Aliás, esses depoimentos estão no YouTube, né? Foram gravados nas redes, etc. e tal. A gente escutou muito, eu escutei muitos depoimentos. Além de escutar os depoimentos, também verifiquei pessoalmente, né, no caso de Marcelo Bonfim, no caso de Wellington Mangueira, de Bosco Hollenberg, são figuras ainda vivas, atuantes e que passaram por esses processos violentos todos. Então, apesar de ter escutado, assim, fui, conversei, tratei, a gente teve sempre essa preocupação de estar colocando com eles. E, inclusive, algumas histórias a gente buscava confirmar com eles. Foi isso mesmo que você disse na Comissão Estadual da Verdade, etc. e tal. E aí foi confirmando e deu esse volume de informações muito significativas, de histórias humanas grandes. Mas o que eu queria dizer que é o seguinte: tanto o relatório final da Comissão Estadual da Verdade, quanto o livro Borracha na Cabeça, eles são, a gente tem dito, como janelas e portas abertas, como um convite para novas pesquisas. O livro Borracha na Cabeça não traz completamente tudo que passou na ditadura militar em Sergipe. Aqui, como a gente tem dito, são janelas e portas abertas para pesquisar, para ampliar essa discussão, para mobilizar outras pesquisas, né? Inclusive já foram apontadas. Christian, eu acho que estava faltando aqui. Maravilha. É preciso pesquisar mais, ampliar mais, isso é fundamental. A gente que traz esses livros de história, etc. e tal, não tem a pretensão de que seja a história finalizada, completa, encerrada. Muito pelo contrário, né? Como eu falei, isso é um alerta, mas também um convite para que as pessoas pesquisem mais. Né? Tem muita história
Daniel e demais, não revelada, não só em Sergipe, mas no Brasil, né? Tem muitas histórias não contadas, né? Eu gosto muito, eu fiz por muito pouco, não me tanto, sou jornalista formado, mas por muito pouco também não me formei no curso de História, em razão da necessidade do trabalho, etc. e tal. Mas, por exemplo, a gente vê vasculhando alguns arquivos, a gente costuma dizer que os arquivos estão gritando, estão implorando para serem ditos, revelados, né? Então, tem muita coisa. E aí eu fecho dizendo que essa também é uma tarefa do jornalismo, né? É interessante assim, o jornalismo traz o que é o factual, as coisas não. O jornalismo é história, né? O jornalismo conta histórias. Nós contamos histórias do cotidiano. E as histórias da ditadura são histórias do cotidiano que não estão encerradas, né? Basta ver o sucesso do filme Ainda Estou Aqui, basta ver em 2022 planejamento, golpe, ditadura, etc. e tal. Ou seja, essa história, né? A história não, como diz, a história não é passado, a história é o que a gente vive, traz agora, né? Então, isso é muito relevante. E eu reputo como muito importante o jornalismo perceber que o jornalismo é esse lugar construtor de memórias, de histórias, né? E que revela coisas que às vezes parte de uma certa elite não quer ver reveladas, iluminadas. Sim, costumam dizer que o jornalismo é o rascunho da história, né? Tanto que uma das fontes primárias de para saber o que estava acontecendo em determinado dia, em determinado contexto, é pegar o jornal da época. Christian, mais uma pergunta aqui da Marina. O livro conseguiu apurar uma estimativa do número de presos políticos e pessoas assassinadas em Sergipe e dos movimentos de resistência? Sim, sim. De assassinatos diretamente não, né? Diretamente não. Mas, por exemplo, ó, tem uma pessoa, Milton Coelho, ele foi um dos presos na Operação Cajueiro. A Operação Cajueiro foi uma das mais violentas. Foram 26 presos, eles foram sequestrados, eram pessoas, militantes políticos, lideranças que estavam andando na rua em 1971, 71, e um carro descaracterizado sequestrava, colocava eles numa borracha de câmara de ar de pneu de bicicleta no rosto, né? Iam para o quartel do Exército, no 28 BC, 28º Batalhão de Caçadores, numa uma espécie de oficina que tinha lá, e eles lá eram torturados, etc. e tal. Alguns eram liberados 30 dias depois, mas logo depois eram presos novamente, né? Marcelo Bonfim, por exemplo, foi preso várias vezes. Esse ainda está vivo. O Milton Coelho que eu falei, depois que ele saiu, ele passou tanto tempo sendo torturado e com borracha na cabeça, que ele ficou cego. E muito recentemente ele faleceu, né? E teve uma série de dificuldades objetivas de saúde. Essa morte de Milton Coelho, a gente contabiliza o que, o que a ditadura e o período que ele passou preso influenciou nessa morte Sim. agora dele, né? A gente não tem uma pessoa, assim, não, a gente não tem um número específico de assassinados desaparecidos na época da ditadura em Sergipe. Temos um volume significativo aí de mais de 100 presos, né? Como eu falei, 100 pessoas que eram presas depois liberadas, etc. e tal. Tem um volume significativo. O que é mais interessante, Marina e Daniel, é dizer o seguinte, que é, esse, esse, os fatos que estão trazidos pela Comissão Estadual da Verdade, que agora a gente traz no livro Borracha na Cabeça,
tem um detalhe que é muito importante para nós, é que coloca por terra o mito de que aqui não teve ditadura militar, né? Porque é muito comum, algumas pessoas, né? Alguns, inclusive professores, não, história, não teve ditadura, etc. e tal. E não é assim, né? A gente está provando com dados, com documentos. Aliás, tem vários documentos que a gente retirou lá da Comissão Estadual da Verdade. Tem um memorando em inglês do Consulado dos Estados Unidos em Salvador, que acompanhou de perto os movimentos de resistência aqui no estado de Sergipe e ajudou nesse processo de repressão. Tem coisas muito interessantes. Na década de final dos anos 60, militares já gravavam trabalhadores rurais sem terra no Baixo São Francisco, aqui em alguns municípios, com carro, com escuta, né? Coisas que a gente só via descobrir depois, como é que eles conseguiam escutar, mas tinham militares infiltrados junto aos trabalhadores que colocaram escutas nas reuniões dos trabalhadores, perdão, na reunião dos trabalhadores. Então, para você ver que a gente, sim, teve ditadura, teve método, teve uma série de expulsões, por exemplo, de padres e freiras europeus, tal, que estavam aqui, trabalhavam aqui, e eles foram considerados divulgadores do comunismo, etc. E tal. Muitos desses padres e freiras foram presos e expulsos do estado de Sergipe, né? Teve um bispo que foi um bispo da capital que foi ouvido, foi perseguido pela ditadura militar. A gente também teve um outro bispo, um arcebispo de Aracaju, que foi colaborador da ditadura militar, contribuía com a ditadura militar. E até pouco tempo atrás, tinha um médico importante aqui, empresário, dono de hospital, que está rolado na Comissão Estadual da Verdade, tá no livro, que ele foi reconhecido como aquele que atestava se os presos políticos tinham condições ou não de continuar sendo torturados. E ele era uma pessoa da alta sociedade aqui, o irmão desembargador do Tribunal de Justiça, etc. e tal. Ou seja, é, é uma ditadura que, no caso de Sergipe, é completamente revelada pelo Uhum. documento da Comissão Estadual da Verdade, que não foi impresso, divulgado, mas que agora uma grande parte dele está aqui no livro do Racha na Cabeça e que tem, ainda bem, uma boa repercussão aqui no Estado. Legal. Essa última fala só me trouxe duas perguntas. A- Uma delas é sobre a parte de, né, a Mangue publicar esse livro agora, sendo que não pesquisei a fundo, mas imagino que à época os veículos locais da mídia tradicional não tenham, né, divulgado. Não divulgaram ou divulgaram? Não divulgaram nada, nada, nada. Não. Aí isso vai me levar para a parte da sustentabilidade da Mangue, né, do funcionamento desse aspecto da Mangue. Mas antes, queria saber se vocês chegaram a fazer o famoso outro lado, né? Tentar contato com esse médico ou outras pessoas que estavam a favor da ditadura em Sergipe para saber se eles têm algo a dizer. Sim, sim. Infelizmente, uma parte significativa das pessoas apontadas no relatório da Comissão Estadual da Verdade, apontadas como torturadores, apoiadores, etc. e tal, ou já morreu ou não está mais no Estado, né? A gente fez uma tentativa de mapeamento dessas pessoas, né? Quero deixar registrado também que a comissão, à época, quando foi feita, acho que 2015, olha, a comissão estadual, acho que 2015, só terminou 2020, também foi convidado todas esse outro lado para falar lá, prestar depoimento na Comissão Estadual da Verdade, mas ninguém quis falar. E a gente também tentou, infelizmente, à época o médico já estava
adoentado e o contato do familiar, que ele, além de estar adoentado, não falaria mais sobre isso, etc. E tal. Ele, inclusive, moveu um processo contra um grupo militante aqui em Sergipe que fez o famoso escracho, né? A época Uhum. tal. Ele moveu uma ação judicial, depois que foi encerrada e não teve grandes problemas. Mas a gente buscou sim, tentar esse outro lado, essas outras pessoas que participaram, né? Quero dizer também que os elementos de muita crítica nesse sentido, né, de que aparece sempre é o quartel de 28BC, mas o Exército preferiu não se manifestar, né? Inclusive, isso é de bastidores, a gente não conseguiu provar, é que o relatório da Comissão Estadual da Verdade não foi publicado em razão de um pedido do ex-comandante do 28º Batalhão de Caçadores aqui em Sergipe, para que isso não fosse publicado. Porque era história passada, não tinha nada a ver mais, não tinha que estar mexendo nessas histórias, né? Um pouco desses argumentos que a gente vê por aí. São argumentos que se repetem. Até o do ditadura não existiu é um argumento que se repete por outros, né, argumentos. Ah, se você não fizer nada de errado, ditadura não existiu. Mas a gente sabe que é balela. Agora, indo para minha outra pergunta, que é em relação, casando esses dois aspectos, né, o lado, digamos, de sustentabilidade da Mangue, e seria possível, você acha que seria possível, ou talvez vocês, vamos deixa eu formular melhor a pergunta. Mangue Jornalismo, me corrija se eu estiver errado, Christian, ele é um veículo independente, que não aceita propaganda, nem privada, nem pública, certo? Isso, isso. Então, você acha que se fosse o contrário, se vocês aceitassem propaganda principalmente pública de órgãos governamentais, talvez vocês sofressem ou estivessem sofrendo nesse momento alguma pressão contrária para não publicar? Olha, eu acredito que sim, e eu vou dizer, e eu acho que você me dá uma oportunidade muito boa para as pessoas até falar sobre a Mangue e compreender um pouco a conjuntura. A gente não é contra a publicidade, não, muito pelo contrário. Agora, a Mangue se constituiu em Sergipe numa condição que era impossível sair já do começo aceitando publicidade de governos e empresas privadas. E é conjuntural. Por que eu Uhum. estou dizendo isso? Porque, infelizmente, em Sergipe, 99% dos veículos de comunicação sobrevive das verbas de publicidade do governo do estado, de prefeituras e de empresas privadas, né? Então, a gente tem um jornalismo que eu apelidei de um jornalismo torturado em Sergipe, aproveitando a borracha na cabeça, né? Um jornalismo sequestrado, um jornalismo torturado, onde colegas jornalistas se vêem em uma situação extremamente difícil de quase fazer publicidade e não fazer jornalismo. Olha, nós temos uma dificuldade muito grande, local, jornalística, de apuração. Apuração, você sabe, Daniel, a apuração é o coração do jornalismo. Só é jornalismo se tiver apuração. Se não tiver apuração, não tem jornalismo, né? Então, a gente tem uma dificuldade conjuntural enorme. Então, a Mangue surge propondo fazer um coletivo, né, de jornalistas muito pequeno e que se propôs, e o propósito é esse, fazer um jornalismo radicalmente independente. Para isso, a gente não poderia aceitar verbas de publicidade nem de governos, nem de empresas privadas, para que a gente, de fato, se consolidasse como este veículo, de fato, profissional e independente, livre, como a gente diz aqui, sem rabo preso com absolutamente ninguém, né? E esse, inclusive, é um dos nossos tripés.
Esse é um das nossas pernas do tripé, né? Nós temos três elementos que para nós são muito caros. Essa questão do não recebimento de verbas de publicidade, nem de governos, nem de empresas privadas, que nos garante essa liberdade editorial absoluta, assim, de lidar com os direitos humanos, é que a nossa política editorial é centrada nisso. A segunda perna desse tripé é o jornalismo de reportagem, então a gente não cobre cotidiano, a gente não publica notícia, a gente não veicula release, a gente publica reportagem, tenta publicar uma reportagem por dia, né? É um material aprofundado, e com muita investigação, com muita ouvida, com muita escuta das pessoas, né? Na lógica crítica, primeiro as pessoas falam, depois fala a versão oficial, e um terceiro elemento que é a transparência. Então, que é um sofrimento aqui local, porque alguns veículos a gente não sabe nem de quem é. Então, nosso material é todo assinado por jornalistas, toda a nossa prestação de contas é publicada, e a gente fez ainda uma outra coisa. A gente criou um conselho de interlocutores externos da mãe, que é um conselho de leitoras e de leitores que de 2 em 2 meses se reúne e avalia criticamente as nossas atividades. Olha, é uma experiência de proximidade com leitor e com leitora muito fantástico, que nos ajuda muito. É um momento de escuta crítica da nossa atividade profissional. Então, nessa conjuntura, é, o pedido sempre, né, é que as pessoas sejam, os leitores e leitoras, sejam corresponsáveis por esse jornalismo. A gente diz, inclusive, Daniel, as pessoas, eu gosto muito, o pessoal, né? A gente recebe muitos elogios pelo material que a gente publica, etc. e tal. A gente agradece demais. Aí a gente pede as pessoas para ajudar a virar chaves. Bacana, vocês gostam, apoiam, mas a gente precisa de um apoio financeiro para a própria sustentabilidade, né? E a gente se vira aqui nos 30, nos 40, nos 50, né? A gente vai à busca de edital, a gente tem uma campanha permanente de pedido das pessoas para mandar Pix para a Mangue de sustentabilidade. A gente acabou de criar, de lançar uma campanha de assinatura para a própria Mangue. A gente já fez e-book, a gente fez o processo, uma cobertura eleitoral muito boa mesmo, bem justa, bem correta. E a gente publicou o livro Mangue, da Mangue, Borracha na Cabeça. O livro também é um produto que objetiva esse processo de sustentabilidade, né? Isso é curioso. As pessoas mandam, pô, Christian, quanto é o livro? Eu disse, o livro não tem preço. O livro não tem valor. O livro é o seguinte: você nos colabora com R$ 100 e você ganha de brinde o livro. O livro é um brinde, né? Pela ajuda que você nos ajuda aqui a Mangue a sobreviver. Essa é uma batalha, Daniel e todo mundo que acompanha, eu sei que vocês acompanham também outras organizações jornalísticas independentes, é uma luta enorme. E na conjuntura que a gente tem, né, de não receber verbas de publicidade de governos e de empresas privadas, por um lado, a gente forma, e é impressionante, para concluir, que estou me demorando, é impressionante como tem gente que apoia essa necessidade de independência, né? Assim, a gente tem crescido muito, os números que a gente tem são, assim, muito bom. Muito, muito. A gente tem publicações que chegam a 300 mil visualizações, engajamento, etc. e tal. Para a realidade local, tem postagens nossas que tem lá no Instagram, que tem mais de 3, 4 mil curtidas e muitos comentários, né? A gente tem
processos muito já consolidados de incidência pública sobre determinadas coisas, né? A gente divulgou, por exemplo, que Sergipe, o governo de Sergipe era um dos únicos que não tinha assinado uma pactuação de combate ao racismo no Ministério da Igualdade Racial. A gente estampou isso. 2 dias depois, o governo do estado assinou esse pacto, né? Fruto, muito provavelmente, disso. A gente fez uma reportagem sobre o valor absurdo de multas de trânsito na capital, em Aracaju, e isso resultou no pedido de uma abertura de CPI na Câmara de Vereadores, que não se confirmou, mas, ou seja, a gente mobilizou nesse sentido, né? Isso tudo, Daniel, passa por uma concepção de jornalismo próximo das pessoas, que escuta as pessoas e que não é o jornalismo resultado de um processo. Ele é o próprio processo, né? Ele é a própria relação. O jornalismo se dá na relação. Sim, Então, quando a gente faz o material e tem um retorno de comentários, mesmo críticos, etc. e tal, a gente considera que realiza nesse conjunto de relação o jornalismo, né? Uma concepção um pouco diferente até de algumas universidades, né? Isso tem um pouco ou grande parte do meu processo também de estudo lá do mestrado e especialmente do doutorado em comunicação, onde eu fui discutir o que de fato é jornalismo, esse processo de crise do jornalismo, né? O que é que falta? Onde é que se realiza o jornalismo? E aí, para acabar de completar, para nós, o jornalismo também se realiza nisso. Então, não é só o texto, né? Mas na medida que a gente coloca publicamente um livro que é escrito em forma de reportagem, são 22 capítulos, 22 reportagens, né? E as pessoas leem, e comentam, e discutem, e discordam, etc. e tal, aí a gente faz jornalismo. Então, ele é fundamental, o livro, voltando ao livro especificamente, ele é fundamental nesse processo que a gente chama na Mangue Jornalismo de uma educação jornalística. É muito mais específico de que o pessoal chama de educomunicação ou de uma educação midiática. É uma educação voltada para o jornalismo, que as pessoas compreendam que elas também fazem, elas são atrizes e atores do próprio jornalismo, que elas influenciam no processo da construção e do dizer do jornalismo. Então, nesse sentido, elas precisam também colaborar para que esse jornalismo sobreviva. Recentemente, nós fizemos, como eu falei, uma campanha, lançamos, sexta-feira, no dia do lançamento do livro, uma campanha de assinatura, onde eu faço um discurso, mais ou menos assim, né? Que as pessoas, pô, a Mangue, vocês gostam da Mangue? Eu gosto, beleza. Mas a Mangue precisa de vocês para continuar existindo, né? A gente não recebe verba de publicidade de governo, de empresas, a gente é independente editorialmente desses círculos de poder, mas a gente é dependente da ajuda direta e da compreensão do jornalismo dos leitores e das leitoras. É isso. sem dúvidas, tem que ter a, a cara de pau mesmo, de ser vendedor, desse lado marqueteiro. E entendi, não tem como. Se por um lado tem esse, que ao mesmo tempo é um desafio, né, que é você não depender de verbas de publicidade, você tem também um outro desafio que é, tá, mas como você conseguir se manter financeiramente o veículo, a produção? E aí eu queria só completar, dizendo que o livro, por exemplo, é fruto da participação dos leitores e das leitoras. Nós fizemos uma vaquinha virtual para o livro. 150 pessoas participaram da vaquinha virtual. Boa parte delas comprou antecipadamente o livro, estão recebendo agora o seu exemplar. E aí, além da vaquinha virtual,
dos pedidos de Pix que a gente faz constantemente. A gente também correu a dois, três sindicatos de trabalhadores para que nos ajudassem. Então, a gente teve o apoio do Sindicato dos Trabalhadores do Fisco Estadual aqui em Sergipe, teve o apoio da DUFES, da Associação dos Docentes da Universidade Federal de Sergipe, e teve o apoio muito importante do Sindicato dos Professores da Rede Estadual e Municipal de Sergipe, que vai, inclusive, distribuir esse livro para uma série de professores, escolas, etc. e tal. Ou seja, a gente cumpre o objetivo. É isso que eu volto a dizer. Isso, o livro, a mangue, é só possível nessa conjunção, né? Nessa associação de forças que entende que isso também é necessário, é jornalismo, é história, é um documento importante para o presente, né? Para o presente. Isso é importante dizer e queria aqui deixar registrado, e mais uma vez eu sempre falo isso, do apoio dessas organizações e especialmente das leitoras e dos leitores da MAN. Certo, muito obrigado. Christian, gostei da parte do Conselho de Leitores. Até onde eu sei, né, não que eu saiba muito, mas até onde eu sei, tem um outro veículo que tem isso, que é uma outra área voltado para coisa de tecnologia, o manual do usuário. Os leitores ajudam, inclusive, na moderação de comentários. Eles falam, ó, você foi meio cri-cri nesse aqui, esse aqui nem tanto. É interessante esse outro jeito de colocar o que tem se dito muito, né? Você participou de alguns treinamentos de colocar o usuário, né, o leitor no centro do processo. Mas quer mais centralidade do que dar essa importância a ele, porque muitas vezes esses conselhos são de ditos notáveis, né? Pessoas com capital social, capital político enorme, por isso que elas estão lá. A gente, para finalizar aqui, a gente tem dois comentários. Um da Marina, né, dizendo que como as reportagens foram sendo divulgadas semanalmente, isso deve ter trazido engajamento e interesse para adquirir o livro, né? Então, como você até disse, né, Christian, até antes disso já estava rolando um engajamento e interesse por isso. E a Ana Exatamente. Paula diz aqui, vale ressaltar também que o livro inclui textos sobre assuntos não contemplados no relatório da comissão, escritos especialmente para o livro. Só aqueles cinco que você falou? Exatamente, exatamente. Tem um sobre o movimento estudantil, quer dizer, tem algumas coisas sobre o movimento estudantil no livro, mas tem um professor, José Vieira, que fez o doutorado sobre o movimento estudantil e o golpe de 64 em Sergipe. Aí a gente pediu um texto exclusivo para ele. Tem um texto da Ana Paula, que é sobre a relação de camaradagem entre a ditadura e os governos na destruição dos manguezais em Sergipe, né? É um texto também que está exclusivo para o livro, quer dizer, foi publicado pela Mangue nessas reportagens, mas está no livro. Tem um texto de um professor do município de Estância, a quase 100 quilômetros aqui de Sergipe, que não aparece no relatório. Então, foi um texto exclusivo para a Mangue. Tem um texto sobre o poeta Mário Jorge, que eu falei, que Uhum. é tido e contado aqui como poeta, etc. e tal, mas não revelou os aspectos do militante político e dos processos que ele sofreu, né? E tem um texto da história, que é como os historiadores de Sergipe trataram da história da ditadura. Então, um texto crítico que avalia isso, né? Então, tem material muito assim, para além do relatório final da Comissão Estadual da Verdade, para além dos enxertos e das coisas que a gente foi fazendo com base nesse relatório, outros textos que são inéditos para a gente. E aí, como a Marina falou mesmo, né? À medida que a gente ia publicando, isso foi interessante, que a Marina falou, algumas pessoas, depois do quinto ou sexto texto, a pessoa diz, mas vocês vão reunir esse material todo num lugar só? Porque eram reportagens, como reportagem comum, né, normal. Então, foi configurando isso bem feito, bem legal. Maravilha, Christian. Muito legal o nosso papo. Estamos aqui no minuto final dele. Queria agradecer a quem nos acompanhou, seja ao vivo, seja na versão gravada, bem lembrado.
Estará disponível no YouTube esse vídeo para quem quiser nos acompanhar. Quem perdeu, quem saiu antes, quem chegou depois. Também teremos um texto com os principais pontos da conversa, um recap publicado no site da IJNet em português. E, para finalizar, queria agradecer demais ao Christian por ter compartilhado um pouco como foi esse processo de criar o livro, de escrever o livro, produzi-lo de pesquisa. Também compartilhar um pouco da realidade da Mangue, como é fazer um jornalismo independente, e independente, quando a gente usa essa palavra, é sempre bom. Assim como o jornalismo local, é sempre bom refletir quando a gente fala jornalismo independente, que é independente de quem, não é Isso. mesmo? E acho que foi um papo que trouxe grandes contribuições para refletir mesmo e, quem sabe, começar o ano aí com novas ideias. Um ano e quantos meses? A Mangue tem 2, 3 meses, né? Não, um ano e 6 meses. No Um ano e dia 6 meses. 19 de abril de 2025, a gente completa 2 anos. Nós nascemos com seis reportagens especiais. Nosso lançamento foram 6 reportagens especiais sobre um outro assunto não visto aqui, para você ver, né, essa coisa nos acompanha, que foi sobre os povos indígenas em Sergipe, né? Sergipe foi um lugar de profundos massacres dos povos indígenas em Sergipe. Só que essa história não é contada. E neste caso, a gente também fez uma série de pesquisas, uma série de entrevistas, e a gente produziu 6 reportagens no dia 16 e publicou no dia 16 de abril de 2023, que foi o lançamento da Mangue. Então, tem pouco tempo mesmo, né? E aí eu quero aproveitar para me despedir e agradecer demais, Daniel, o convite. Estou sempre à disposição. A gente está fazendo essa experiência local aqui, né? Mais uma vez, discutindo a questão do local, mas com bastante impacto, bastante incidência, né? No lugar onde a gente vive. Tem sido uma experiência difícil, tem sido uma experiência muito difícil, mas é uma experiência de resistência. Quem vive de jornalismo independente, etc. e tal, vive de resistência, né? Mas tem sido uma experiência extremamente valorosa, com companheiros e companheiras jornalistas profissionais que se dedicam a isso, às vezes recebendo muito pouco para isto, mas eu estimulo muito, né? Inclusive, nós tem uma colega, outra jornalista, que está tentando colocar um veículo nesse sentido. A gente tem insistido muito da necessidade desse tipo de jornalismo aqui e em outros lugares. Eu quero encerrar dizendo que o jornalismo é urgente, é necessário, né? Esse jornalismo que revela, que traz e que, principalmente, que cria relação com as pessoas. Eu acho que eu gosto muito de discutir a crise do jornalismo sobre este aspecto, né? É a crise de um tipo de um jornalismo que fazia uma projeção, indiciava quem eram os leitores, a audiência. Hoje também tem isso, com base nos dados que são muito relevantes, etc. e tal. Mas eu faço aqui o convite, o desafio, a provocação de que as relações se dão muito presencialmente também, sabe? Nessas escutas, nas entrevistas, especialmente nas escutas com os nossos leitores e leitoras, a experiência que é muito grata de pessoas voluntárias, leitoras e leitoras, que de 2 em 2 meses se reúnem e discutem a Mangue. E nós, jornalistas, só escutamos as críticas, as sugestões, etc. e tal. Tem sido de uma riqueza muito, muito grande. Talvez por isso a gente tenha se consolidado cada vez mais, porque a gente tem dialogado. Isso não significa, inclusive, uma ditadura do leitor, da leitora sobre a Mangue. Não é isso. Mas é diálogo, é relação, compreensão do que é o jornalismo, né? Isso eu reputo como fundamental para a gente querer superar o que a gente chama aí de crise do jornalismo. Eu, mais uma vez, agradeço, estimulo a quem está nos vendo, nos escutando, que
façam, né? Movimentem, né? A vida é isso, a vida é movimento, né? A vida é fazer as coisas, mesmo com dificuldade, é fazer as coisas, com algum planejamento, com pé, né? Mão certa, nos lugares certos, eu acho que as coisas vão e acontecem. É isso. Muitíssimo obrigado. Estou à Legal, disposição sempre, viu? com certeza. Legal demais, Cristiano. Bom papo, reta final excelente. Pessoal, muito obrigado a todos. Uma ótima terça-feira. Beijos e abraços para quem nos acompanhou. Até mais. Valeu, gente. Tchau, tchau.